O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes. E as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando, e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito. O noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade, eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual dia, nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho apaguem os nossos pecados. Amém. Uma parábola contada, uma história que pode ser um espelho para a vida daqueles que ouvem essa história. Jesus gostava muito de contar parábolas. É como se ao invés de ficar com muitos discursos, ele colocasse um espelho onde as pessoas podiam ver o seu reflexo, podiam ver a sua vida. Esse é o sentido e a visão. Por que uma parábola? A parábola não precisa muita coisa, não. Muita gritaria, muito esforço. Uma parábola bem contada coloca a gente em crise como esta. Quando o Evangelho é assim tão direto, a gente tem até um certo receio de fazer homilia e estragar. A mensagem é clara. Jesus comparou hoje, nesta parábola, o reino de Deus, dos céus, porque hoje é o reino dos céus, com 10 jovens. Interessante que tem um noivo. Jesus é este noivo. E ele vem ao encontro. Nós vimos que ele vem vindo. Elas estavam ali, aguardando, se preparando para alguém que vem. Só que o problema não é o vir do noivo. A grande questão, e quem coloca tudo a perder, são aqueles que vão ao encontro do noivo. Não é o noivo que perde, o noivo vem para salvar. O noivo vem para resgatar. O noivo vem para recolher. Mas aqueles que vão ao encontro do noivo se perdem. Aqueles que vão ao encontro do noivo podem não dar conta de chegar até ele. Com toda boa intenção, com as mesmas lâmpadas, com o mesmo óleo, todo mundo igual, mas alguns podem se perder. E nessa estrada de ir ao encontro do noivo, quando chegar, a porta estará fechada.
Eu fiquei muito impressionado quando domingo no anunciamos Jesus. Dom Murilo dizia, e depois na hora do almoço, o padre Eduardo me perguntou, você viu o que Dom Murilo disse? Nós falamos muito da porta estreita e da porta larga. Mas no anunciamos Jesus de domingo, Dom Murilo disse que tem uma porta que se fecha. A porta estreita fecha. Nós precisamos passar por ela, antes dela fechar. Meus irmãos, minhas irmãs, 5 jovens prudentes, previdentes, atentas, vamos usar a linguagem dos jovens, ligadas. Ou então, na linguagem hoje da internet, conectadas. O Wi-Fi delas estavam funcionando. 5 eram assim, atentas, cuidadosas. Nós também na caminhada da vida temos entusiasmo, participamos às vezes de uma missa, de um encontro, ficamos tão cheios de fé. Por que que o óleo acaba? Por que que tem vezes que a gente, eu não quero mais, não vou mais. É muito difícil esse negócio de ter fé. E na igreja, que luta. Vocês já viram a gasolina quando acaba do carro? Já aconteceu comigo. Que tristeza que é. Uma vez eu estava no Rodoanel, tinha ido numa missão, tinha ganhado dinheiro, o valor da gasolina. Mas no Rodoanel eu não sabia, não tem um posto de gasolina. Ao invés de abastecer antes, falei, vou abastecer depois. Fiquei na estrada. Acabou. Quanto é duro quando a gente é imprudente na vida. Quando a gente não pensa na consequência. É muito ruim porque a imprudência tem deixado muita gente na mão. A gente não abastece a fé, fica na mão. A gente não abastece a esperança. Não abastecer a caridade é um risco, é um perigo. Gente, tem aviões que caíram por falta de manutenção adequada. Falta de prudência. Quantas calamidades que não acontecem por falta de prudência. Na vida, nós precisamos ter e rezar muito para ter vigilância, estar atentos. Precisamos cuidar da nossa relação com Deus. Não podemos descuidar. Não podemos brincar. Não podemos fingir que se faz a vida, que Jesus não vai voltar. Nós estamos na expectativa do retorno. E o Evangelho não, a primeira leitura, São Paulo fala aos Tessalonicenses que Deus virá e fará justiça. Que Deus virá e agirá com poder. Ele veio como misericordioso, voltará como justo juiz. Nós precisamos ter mais juízo. O que é a questão das imprevidentes? 5 jovens sem juízo, levavam a vida com alegria, com festa, tranquilas. Nós precisamos rezar, mas cuidar. Cuidar desta relação, desta intimidade. Eu já vi criança atropelada por falta de cuidado. Era para segurar na mão, soltou. Correu na rua, veio o carro, eu vi isso na minha frente. De criança na rua não se larga a mão. Segura. Falta de cuidado, imprudência. Quantas vidas vão se perdendo por falta de atenção. Minha gente, vigilância é algo que faz parte da vida. Quem não vigia se machuca, adoece, chora, reclama, murmura. Nós nos perdemos quando não somos prudentes. Não podemos andar só de cabeça quente, cabeça cheia, não. Precisamos ter uma relação com Deus, cuidar. Feche os seus olhos e pense um pouco na nossa vida, na sua vida, na minha vida. Às vezes nós nos perguntamos, onde estava Deus? Nos lamentamos das nossas imprudências, da nossa falta de atenção. Deus está do lado, Deus está sempre. Deus está vindo ao encontro.
Mas às vezes a gente não está indo ao encontro dele e nos perguntamos: onde estava Deus naquela hora? No lugar de Deus, no seu coração, no seu lado. Nunca te deixou, nunca te abandonou. Então, seja honesto, lamente a sua falta de atenção, a sua imprudência. Diga: como eu fui imprudente. Não pergunte: onde estava Deus? Como eu fui imprudente, Senhor. Como eu deixei acabar o óleo. Que coisa, Senhor, eu não fui atento. O óleo é a atenção. O óleo é a oração. O óleo é a serenidade. Mas o óleo também é a sobriedade. Sejamos cuidadores da nossa vida a cada dia. Mas de uma vida que está voltando ao encontro de um noivo. E este noivo é Jesus. Que o Senhor nos ilumine e que esta palavra fique e encontre lugar no nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.